Então, pessoal, boa tarde a Live todos. streaming is on. A gente vai ter na aula de hoje aí a segunda aula dessa análise transitória de circuitos elétricos, tá? Vocês estão lembrados aí que a gente viu na última aula, né? Eu expliquei com detalhe ali a análise transitória de circuitos e expliquei para vocês que a gente tem três pontos principais, né, que a gente tem que definir para poder calcular uma resposta de um circuito transitório, né, que seriam a condição inicial, né, a resposta forçada e a resposta transitória, né, sendo a resposta transitória o que eu chamei de resposta natural, né, que é como lá na solução de equações diferenciais, a solução particular e a solução homogênea, né. Então, a gente viu ali que a condição inicial e a resposta forçada, elas são calculadas da mesma maneira, né, ou seja, considerando o indutor ou o capacitor, ou os dois, né, em regime permanente, né? Lembrando sempre que o capacitor em regime permanente é um circuito aberto, o indutor em regime permanente é um curto-circuito. Tá? E com isso ali a gente calculou o que seria a condição inicial e a resposta forçada do circuito, né? Que são valores contínuos, né? Porque a gente está trabalhando em corrente contínua. Ficou então faltando para a gente definir o que seria a resposta natural do circuito. A resposta natural é efetivamente é aquela resposta que vai variar no tempo, né, que vai nos dar o transitório desse circuito. Tá? E a gente vai começar aí então com os circuitos de primeira ordem. Né? Os circuitos de primeira ordem vão ser divididos aí entre circuitos RC e circuitos RL, tá? Ou seja, seria um circuito composto de resistência e capacitor e resistência junto com o indutor, tá? A análise dos dois ela é um pouco distinta, né? Mas o resultado ele é bem parecido, tá? Então, isso aí é o que a gente vai ver hoje. A gente vai ver esses tipos de circuitos sem fontes, tá? E por que eu digo um circuito sem fonte? Porque quando o circuito não tem nenhuma fonte independente, né? Sem fonte aí eu estou falando em fonte independente. Se não tem nenhuma fonte independente conectada no circuito para t maior do que zero, então esse circuito só vai ter a resposta natural, não vai ter resposta forçada. Né? A gente viu na aula passada que se eu não tenho nenhuma fonte independente conectada no meu circuito, a tensão no capacitor, a corrente no indutor vão ser zero. Né? Então um circuito que para t maior do que zero não tem nenhuma fonte independente conectada nele, ele vai ser um circuito que só vai ter resposta natural, porque a resposta forçada vai ser igual a zero. Tá bom? Então, como a gente pode dividir a solução desse circuito entre o cálculo da resposta natural, o cálculo da condição inicial e o cálculo da resposta forçada, então a gente vai focar na aula de hoje só em determinar a resposta natural dos circuitos capacitivos e dos circuitos indutivos. Tá certo? Então, qualquer dúvida aí que vocês tiverem, tá, pessoal? Vocês podem interromper a hora que quiser para perguntar, tá bom? Então, né, como eu tinha comentado com vocês, esses circuitos são os circuitos RC e os circuitos RL, eles formam o que a gente chama de circuitos de primeira ordem, tá? Então, por que eu chamo esse circuito de primeira ordem? A característica principal para eu considerar um circuito como um circuito de primeira ordem é que ele é caracterizado, tá? Ou seja, ele é caracterizado por quê?
As equações que regem tensões e correntes nesse circuito, elas são compostas de uma equação diferencial de primeira ordem. Tá? Então, equação diferencial de primeira ordem resulta num circuito de primeira ordem. Tá? Assim como uma equação diferencial de segunda ordem vai resultar num circuito de segunda ordem, tá? Que é o que a gente vai ver daqui a umas 2 aulas, certo? Mas agora a gente vai focar aqui nos circuitos de primeira ordem. Tá? Então, o primeiro ponto, né, uma coisa que eu já comentei com vocês, lá quando eu expliquei primeiramente o funcionamento do capacitor, o funcionamento do indutor e as equações que regem a relação entre tensão e corrente nesses elementos, né, que isso aí era lá na unidade 5, né, a gente analisou que essa relação, né, entre tensão e corrente no indutor e no capacitor, elas são dadas por equações diferenciais. Né? No caso, a corrente no capacitor é a capacitância vezes a derivada da tensão. Né? Lembrando, né, que eu só tenho corrente no capacitor se eu tiver variação de tensão sobre ele. E a tensão no indutor vai ser a indutância vezes a derivada da corrente. Né? Ou seja, eu só tenho tensão no indutor se eu tiver uma variação de corrente. Tá? Então, essa relação diferencial que eu tenho aqui, né, nesses elementos especificamente, é que vão dar aquela equação diferencial de primeira ordem que caracteriza um circuito de primeira ordem. Tá? Então, por isso que quando eu tiver um capacitor associado a um resistor ou uma série de resistores, eu vou ter o circuito de primeira ordem do tipo RC. Tá? E se eu tiver um indutor conectado aí a uma série de resistores, eu vou ter um circuito do tipo RL. Né? Então, quando eu tenho esses circuitos, vamos supor que esse capacitor ele tem uma tensão inicial, né, uma condição inicial qualquer, ou o indutor tem uma condição inicial também, e eu não tenho nenhuma fonte independente conectada no meu circuito para ter maior do que zero, esses circuitos eles vão possuir só a resposta natural. Né? Lembrando que a resposta natural é a resposta do circuito eliminando todas as fontes independentes, né? Nesse caso não teria nenhuma fonte, e toda a energia, né, que vai manter tensão e corrente nesse período transitório, ela é dada pela condição inicial desses elementos. Né? Então a primeira coisa, eu tenho que determinar condição inicial no indutor ou no capacitor, para então determinar a resposta natural nele. Tá? Então, voltando aqui, né, eu gosto sempre de retomar aquilo que a gente está vendo, né, para deixar bem explicadinho para vocês. Tá? Então a gente estudou, né, anteriormente que a resposta completa de um circuito, seja de primeira ordem, seja de segunda ordem, né, ela vai ter esse transitório, né, esse transitório que ele é dado pela equação diferencial de primeira ordem ou de segunda ordem, e ele vai depender basicamente, né, a resposta completa, ou seja, a resposta total que a gente vai ter, ela vai depender da condição inicial, né? A condição inicial é aquela tensão armazenada no capacitor ou corrente armazenada no indutor para T menor do que zero, né? Quando eu considero os elementos estáveis, né? Ou seja, o capacitor um circuito aberto e o indutor um curto-circuito, vai ser composta também da resposta natural, né? A resposta natural, como eu comentei, ela depende das condições iniciais e ela vai ser dada pela equação diferencial que rege esse circuito, né? Ela é obtida para T maior do que zero, né? Então sempre que eu tiver um interruptor comutando em T igual a zero, eu sempre vou ter que pegar a configuração do circuito para depois que esse interruptor comutou. Né? E o terceiro
a terceira informação, né, que eu preciso para resolver esse circuito é a minha resposta forçada. Né? A resposta forçada ela é obtida em t igual a infinito. Né? Lembrando, né, que o t igual a infinito seria o t maior do que zero, considerando que os elementos que armazenam energia, né, o capacitor, o indutor, eles estão estáveis, né, totalmente carregados. Né? Ou seja, o capacitor é um circuito aberto, o indutor é um curto-circuito. Tá? Então, a resposta natural do circuito, que é o que a gente vai focar hoje, né, ela vai ser obtida para a tensão do capacitor, no caso desses circuitos RC, tá? E para a corrente no indutor, no caso dos circuitos RL, certo? Então isso aí a gente tem que ter sempre bem claro, né? Que sempre que eu calculo a resposta natural, ela vale para tensão no capacitor e corrente no indutor, tá? E a resposta natural, né, eu preciso, se eu tiver fonte independente, a gente vai ver depois, não na aula de hoje, mas na próxima aula, que eu vou dividir cada um desses pontos aqui que eu estou colocando para vocês, eu calculo separadamente, tá? E cada um desses pontos, então, ele vai fornecer uma informação que eu preciso para resolver esse circuito. Tá? Então, eu vou ter determinadas condições para resolver cada um. Tá? Como eu comentei, né, tanto a condição inicial quanto a resposta forçada, eu vou obter uma para t menor do que zero, outra para t maior do que zero, considerando os elementos que armazenam energia estáveis. Tá? E assim eu calculo as condições iniciais e condições forçadas. A resposta natural eu vou obter para t maior do que zero, desabilitando as fontes independentes. Tá? Então lembrem como eu desabilito uma fonte. Uma fonte de tensão, eu transformo ela num curto-circuito, né, que é uma tensão zero seria um curto, e fontes de corrente independente eu substituo por um circuito aberto. Tá? E daí eu vou calcular então a resposta natural desse circuito, que é o que a gente vai ver hoje como se faz. Tá? E a gente viu, né, que a gente considera circuitos RC ou circuitos RL. Né? Então eu sempre tenho uma resistência conectada no meu circuito. Então essa resistência, eu posso ter uma série de resistores conectados, né, nos terminais do capacitor ou nos terminais do indutor, que eu vou ter que associar esses resistores para achar a resistência equivalente vista dos terminais do resistor, tá? do capacitor. Ou eu posso ter circuitos que, além de resistores, também vão ter fontes dependentes. Tá? E nesse caso, quando o circuito tiver fontes dependentes, eu vou ter que determinar a resistência equivalente daquela rede composta, né, de resistores e fonte dependente, né, pelaquela técnica que a gente conheceu na primeira parte da matéria, né, que é de aplicar uma fonte conhecida, né, de tensão ou de corrente, para determinar a resistência equivalente daquele circuito. Tá? Então, é isso aí basicamente que a gente vai ver hoje. Certo? Qualquer dúvida, pessoal, perguntem, tá? Não fiquem aí com dúvida. Então, aqui a gente vai começar vendo o circuito RC, certo? Um circuito composto. A gente vai ver aqui o circuito mais básico, tá? Um resistor em paralelo com um capacitor, certo? Mas e quando eu tiver vários resistores, quando eu tiver fonte dependente, como é que eu faço, professor? Vai fazer da mesma maneira. Essas equações que a gente vai ver aqui, elas valem para todo o circuito RC. Tá? A única coisa que vocês vão ter que fazer é que se tiver, por exemplo, aqui, ó, só pegar o laser aqui. Se ao invés desse resistor aqui eu tiver uma série de resistores ou uma fonte dependente conectada com outros resistores, antes de eu aplicar a resposta que eu vou obter desse equacionamento aqui, eu vou ter que obter a resistência equivalente e achar o valor desse R aqui. Tá? Isso aí sempre eu vou poder fazer. Tá bom? Mas como que a gente obtém então essa equação diferencial de primeira ordem? Né? A gente tem que
obter ela a partir da relação de tensão e corrente nos elementos, né? Ou seja, relação ali, tensão e corrente no resistor é dada pela lei de Ohm. E no capacitor, ela é dada pelaquela equação diferencial de primeira ordem, tá? Então eu vou ter que analisar esse circuito usando ou a lei das tensões de Kirchhoff, ou a lei das correntes de Kirchhoff, né? E uma vez que eu utilizar essas equações, eu vou ter que resolver a equação diferencial resultante, né? Para chegar na resposta da tensão nesse capacitor aqui, como que ela varia no tempo, tá? Então, no caso aqui do circuito RC, eu vou imaginar que eu tenho um nó aqui nesse ponto, tá? Imaginem que eu tenho aqui um nó, e desse ponto, então, eu tenho saindo duas correntes, tá? A corrente IC está indo para o capacitor e a corrente IR está indo para o resistor, né? Então, se eu aplicar a lei das correntes de Kirchhoff nesse nó, eu tenho que tanto IC quanto IR estão saindo do nó, né? Então, IC mais IR vai ser igual a zero, né? Porque eu não tenho nenhuma corrente entrando nesse nó. Então, essa aqui é a equação que eu parto então para analisar esse circuito, tá? E como que eu quero determinar nesse circuito é a tensão no capacitor, eu vou representar então tanto a corrente no capacitor quanto a corrente no resistor em função da tensão no capacitor, tá? Então eu posso dizer que a corrente no capacitor é C vezes a derivada da tensão, né? A gente viu que isso aqui é válido. E a corrente nesse resistor, né? Uma vez que ele está em paralelo com o capacitor, a corrente nele seria a tensão no capacitor dividido pela resistência, né? E com isso aqui eu obtenho a corrente no resistor. Então, a soma desses dois tem que ser igual a zero. O que a gente faz aqui, a gente divide toda a equação por C, tá? Para poder eliminar esse termo que está multiplicando a derivada, né? Então, dividindo por C, eu fico aqui com a derivada da tensão, mais a tensão no capacitor dividido por RC. Isso aqui é igual a zero, tá? Então agora eu tenho que resolver essa equação diferencial. Vocês devem ter visto isso, né, em equações diferenciais, eu acho. Eu não estou bem lembrado, na aula passada a gente conversou, vocês comentaram que já viram, teve uma matéria... Não, vocês não viram a parte de eletromag, mas eu acho que equações diferenciais já viram, né? Mas também, se não viram, não tem problema, tá? Porque não me interessa a resolução da equação diferencial. Eu vou resolver aqui uma vez para vocês essa equação diferencial e vou chegar numa resposta padrão, tá? E vocês sempre vão analisar o circuito de vocês a partir da resposta padrão, tá? Então, como que eu resolvo essa equação diferencial? Eu vou separar as variáveis, né? Eu separei aqui tudo que é relativo à tensão no capacitor para a esquerda da equação e aqui o que é relacionado ao tempo, né, para o lado direito, né, que são as duas variáveis que eu tenho nessa equação, uma vez que a resistência é constante e a capacitância é constante, né? Então, para resolver essa equação, né, eu integro dos dois lados, né? E então eu fico aqui com o logaritmo neperiano, né, de VC, tá? E esse sobre A aqui, né, é porque eu tenho também a condição inicial, digo a condição inicial, a constante da integração, né? Então a constante da integração fica como menos logaritmo neperiano de A, né, que é a mesma coisa que fazer VC dividido por A, tá? E aqui então eu fico com a integral da derivada do tempo, né, que é o próprio tempo, certo? Então, resolvendo essa equação, eu chego nessa resposta aqui, ó, em que a tensão no meu capacitor, né, para eliminar esse logaritmo neperiano, eu tenho que fazer a exponencial dos dois lados, né? Então, eu fico com que a tensão no capacitor é A que multiplica E na menos T sobre RC, tá bom? Então agora aqui o que me falta é saber como determinar esse A,
né, essa constante aqui. Então, se eu substituir t igual a zero, né, eu encontraria o meu VCD0. O que é o VCD0? O VCD0 é a condição inicial, né, aquilo que eu comentei com vocês, né, que eu sempre preciso para resolver um circuito, tanto a resposta natural quanto a resposta completa, eu preciso da condição inicial da tensão no capacitor. No caso, o VCD0, eu chamo aqui de V0, né? E substituindo o zero nesse termo aqui, né? Eu tenho E elevado na zero, que é 1, então VCD0 é igual a A. Logo, meu A é igual a V0. Tá? Então, essa aqui é a resposta é a resposta natural de um circuito RC, certo? Então, a tensão no meu capacitor vai ser a condição inicial que multiplica a exponencial decrescente ENA menos T sobre RC. Tá? Então, essa resposta aqui ela é válida para qualquer circuito RC. Tá? Qualquer circuito capacitivo de primeira ordem vai ter essa mesma resposta aqui, certo? Então, pessoal, quais são as conclusões que a gente tira aqui dessa primeira análise? A gente vê, então, né, que a tensão no capacitor, num circuito RC, ela diminui exponencialmente da energia inicial armazenada nesse capacitor até zero, né? Como aqui eu só tenho a resposta natural, eu não tenho resposta forçada, eu vou ter sempre uma exponencial decrescente, né? Um ENA menos T. Como o meu tempo tende para infinito, né? Esse termo exponencial aqui tende a zero, né? Então, sempre essa minha resposta, esse meu VCDT, ele vai começar no meu tempo t igual a zero, ele vai começar em V0, né, que é a tensão inicial armazenada no capacitor, e ele vai decair exponencialmente até zero. Tá? Isso aí é sempre. Tá? Então, questões importantes aqui. Todo o circuito de primeira ordem do tipo RC apresenta essa mesma resposta. Tá? Todo e qualquer circuito RC de primeira ordem. Tá? Isso aqui para a resposta natural. Tá? Eu posso ter também um circuito que tenha fontes independentes conectadas em T maior do que zero, tá? Que ele também tenha a resposta forçada, mas mesmo assim a resposta natural vai ser essa resposta aqui. Sempre vai ter esse mesmo formato. Tá? Então, para eu determinar, né, essa minha a resposta natural da tensão no capacitor, o que eu preciso? Eu preciso da condição inicial, V0, né, que isso aqui a gente viu na aula passada, como calcular. O exponencial aqui não tem que fazer, o tempo também não tem que fazer. Né? O capacitor, eu sempre vou ter um capacitor num circuito de primeira ordem, né? Então eu já vou ter o valor desse capacitor. Né? Eu posso ter um capacitor de 100 microfarad, de 1 farad, tanto faz, né? E então o que vai faltar para eu determinar nesse circuito é o valor dessa resistência. Né? Eu posso ter uma resistência única conectada num capacitor, né? É raro, mas isso aí a gente só vai analisar aqui na obtenção da equação, né? Esse tipo de circuito aqui, RC assim com uma única resistência, vai ser só para esse equacionamento. Geralmente aqui eu vou ter uma rede de resistores, tá? Então, para obter essa minha resposta natural, eu preciso determinar a resistência vista dos terminais do meu capacitor. Tá? Então, essa determinação aqui vai ser a partir de associação de resistências, né? Se for um circuito que não tenha fonte dependente. Tá? Ou então, se tiver fonte dependente, eu vou ter que usar aquela técnica, né? Que eu aplico uma fonte conhecida nos terminais ali, né, onde está o meu capacitor, retirando o capacitor do circuito, né, e calculo a corrente fornecida por uma fonte de tensão ou a tensão nos terminais da fonte de corrente. Tá? Exatamente como a gente fez lá
na parte de análise de circuitos equivalentes de Thevenin e Norton, tá bom? Até aqui então, pessoal, alguma dúvida? Vocês conseguiram entender bem aí? Professor, Diga, só Vitor. uma pergunta. Nesse caso, só vai ter um capacitor? Ou se tiver mais de um, eu vou ter que fazer associação de capacitores? Geralmente, Vitor, em todos os exercícios, pelo menos, né, a gente só tem um capacitor, tá? Se por acaso tu te encontrar em algum outro tipo de circuito ou alguma análise na prática, né, que tu tenha capacitores em série ou capacitores em paralelo, tu vai ter que associar os capacitores e obter um único capacitor, tá? Daí, Certo, obrigado. daí tu vai ter que analisar direitinho, né, se eles vão estar em série, se eles vão estar em paralelo, porque tu pode ter circuitos, por exemplo, com dois capacitores, mas que eles vão ter resistores ali no meio, né, que pode te originar um circuito de segunda ordem. Tá? Tu pode ter dois capacitores, mas a característica ser um circuito de segunda ordem. Tá? Então isso aí teria que analisar a, a conexão ali, né, dos resistores, capacitores, e equacionar o circuito, e equacionando ver se vai originar uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? Mas isso aí a gente vai ver mais para o final da matéria. Mas se tu tiver mais de um capacitor, por exemplo, a primeira coisa tu vai ter que ver se eles não estão diretamente em série ou diretamente em paralelo. Aí teria que associar, tá? Por exemplo, assim, né, se tu tem dois capacitores em série, tu associa, né, calcula a capacitância equivalente e tu vai ter que associar também as condições iniciais, né? Vamos supor, tu tem dois capacitores, um com 10 volts e outro com 20 volts armazenados, né, em polaridades aí aditivas, né. Então tu associa ele, tu acha o capacitor equivalente e tu vai ter que somar as condições iniciais, né. 10 mais 20 tu vai ter 30 volts de condição inicial, tá bom? Uh, Pessoal, na última aula, né, se não me engano, não sei se foi o Guilherme que perguntou, né, como que eu sei quando que essa minha resposta natural vai cair até zero, né? Porque matematicamente, né, se a gente for ser frio na análise dessa equação, ela teoricamente nunca chega a zero, né? Uma exponencial decrescente, ela tende a zero, mas ela não chega a zero em nenhum momento, né? Mas na prática a gente precisa ter vamos dizer, um parâmetro para dizer quando que essa resposta natural chegou em zero, né? Então é isso aí que a gente vai ver agora, tá? Que é o conceito de constante de tempo, tá? Então, como eu tinha falado, né, a resposta natural ela sempre vai decair até zero num determinado tempo, tá? Esse tempo ele pode ser um segundo, ele pode ser um microsegundo, um nanosegundo, ou pode ser um dia, pode ser um ano, né? Então, como que a gente vai saber como que a gente analisa esse tempo, né, em que essa resposta natural vai poder ser considerada zero, tá? Então, isso aí é muito usado na prática, tá? Na parte de análise de circuitos eletrônicos. Para isso, então, a gente vai definir um conceito chamado de constante de tempo, tá? Esse conceito, ele vem do seguinte, ele é o tempo necessário para que a resposta natural decaia de um fator 1 sobre E, tá? Uh, o que seria equivalente aí a 36,8% do valor inicial, tá? E isso aí seria exatamente no ponto em que o tempo é igual a tal, né? Tal sendo a constante de tempo. Quando o decorrer tal segundos, né, a partir de zero,
a minha resposta natural decaiu desse fator D1 sobre E. Tá? Em princípio parece ser meio complicada essa definição, mas ela acaba se tornando bem prática em termos matemáticos. Tá? Por quê? Olha só, o meu VC de tal, né, equivale ao meu V0 multiplicado por E na menos 1. Né? Porque eu falei que ela decai desse fator, né, de 0,368, que é 1 sobre E, certo? Então, nesse caso, o V0 vezes E na menos 1 é igual ao V0 que multiplica E na menos tal sobre RC, certo? Por que eu coloco tal aqui? Porque eu tenho VC de tal, né? Então, esse aqui é o tempo T igual a tal. Então, eu posso igualar, né, o que eu tenho aqui nessas duas exponenciais, né? Ou seja, tal sobre RC é igual a 1. Tá? Vocês podem ver aqui, né, comparando as expressões, eu teria que tal sobre RC é a mesma coisa que 1. Dessa forma, o meu tal ele seria igual a R vezes C, certo? Ou seja, a constante de tempo de um circuito RC é igual a resistência vezes a capacitância. Tá? E a unidade disso daqui, pessoal, de resistência ohms vezes capacitância, que é farad, é igual a segundo. Tá? Então isso aqui é válido em termos de unidade de tempo. Tá bom? Então, como que eu posso analisar em termos práticos essa constante de tempo? Eu analiso da seguinte maneira. Eu posso considerar que a resposta natural do meu circuito ela pode ser considerada igual a zero, né? Por que eu coloquei entre aspas aqui? Porque, como eu comentei, teoricamente, matematicamente, essa resposta natural não vai chegar exatamente a zero, né? Mas eu preciso ter um parâmetro para analisar a escala de tempo desse circuito. Então, na prática, pessoal, isso aqui é conhecimento comum aí dentro da eletrônica, né? É que após 5 constantes de tempo, eu posso considerar que a resposta natural do meu circuito decaiu igual a zero. Tá? Então, vamos supor lá que eu tenho um resistor de 1 farad, de 1 ohm e um capacitor de 1 farad no meu circuito. Tá? A constante RC, né, vai ser R vezes C, vai ser 1 segundo. Tá? Isso significa o quê? Que se eu pegar 5 constantes de tempo, ou seja, 5 segundos, eu vou considerar que depois de 5 segundos a resposta natural decaiu até zero. Tá? Isso aí é bem próximo disso, né? Porque se a gente for substituir aqui, né, tal no lugar do tempo, né, e ver a relação aqui entre a tensão instantânea no capacitor e a tensão inicial, né, depois de tal ela decai aqui para 36,8%, de 2 tal 13,53%, 3 tal fica aqui praticamente 5% da condição inicial, 4 tal 1,8% da condição inicial e depois de 5 tal fica 0,674%, ou seja, menos de 1% da tensão inicial. Então, na prática aqui, né, eu considero que depois de 5 tal, a resposta natural do meu circuito é igual a zero. Tá certo? Outra questão prática, né? É que quanto maior o valor da minha constante de tempo, né, quanto maior o valor desse produto de R vezes C, mais lenta é a resposta natural do meu circuito. Né? Ou seja, quanto maior o valor do tal, mais devagar vai ser a descarga do meu capacitor. Tá? O senhor poderia tirar a câmera só porque está bem na frente do gráfico ali. Ah, tá. Eu não tenho muita coisa mais para ver ali. É só isso aí. É só para mostrar que ele tende a zero, né? Mas para o menor tal ele decai mais rápido, né?
E quanto maior o tal, mais lentamente vai demorar para decair. Tá? Outra conclusão prática que a gente tira daqui, né, é que para eu determinar a resposta natural do meu circuito, né, basta eu determinar a tensão inicial do capacitor, né, e a constante de tempo tal. Né? A gente viu que... deixa eu ver se eu tenho a equação para cá. Não, tem para cá. Aqui, né, se a gente pegar essa equação, VC dt é V0 E na menos T sobre RC, o RC do meu circuito é o tal, é a constante de tempo. Né? Então, essa equação aqui, né, ficaria VC dt é igual a V0 E na menos T sobre tal. Tá? Então, para eu determinar a resposta natural do meu circuito, eu só preciso da condição inicial e da minha constante de tempo, do meu tal. Tá? E com isso aqui eu teria o meu circuito resolvido. Tá, pessoal? Alguma dúvida, pessoal, até esse ponto aqui? Bom, vamos ver um exemplo então. Então aqui, deixa eu ver se aqui já está. Tá. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó, pessoal. Eu tenho aqui um capacitor, tá? Que ele vai estar carregado. A condição inicial dele vai ser de 15 volts, tá? Então eu tenho que a tensão inicialmente armazenada nos terminais desse capacitor é de 15 volts. E eu quero saber o VC dt, o Vx dt, tá? Que é a tensão nesse resistor aqui, e o meu Ix dt, que é essa corrente aqui, tá? Para t maior do que zero. Então, uma coisa aqui bem importante, pessoal. Qualquer circuito de primeira ordem, ou mesmo um circuito de segunda ordem, a primeira coisa que vocês vão calcular vai ser ou a tensão no capacitor ou a corrente no indutor. Tá? Só depois que vocês souberem, por exemplo, nesse caso aqui, a tensão no capacitor, é que vocês vão poder determinar todas as outras variáveis do circuito. Tá? Então não interessa aqui que nesse circuito, por exemplo, eu estivesse pedindo só o Ix para vocês. Tá? Porque para determinar o Ix, primeiro vocês vão ter que determinar o VC dt, para depois então determinar o meu Ix. Tá certo? Então, aqui, né, o que eu vou ter que fazer, primeiramente, é calcular a resistência equivalente, né, que vai estar conectada nos terminais do meu capacitor. Tá? Nesse caso, eu teria aqui 8 em série com 12, né, eu tenho 20 ohms aqui, que estaria em paralelo com 5 ohms. Né? Fazendo esse paralelo, eu tenho 4 ohms conectado no meu circuito. Logo, a minha constante de tempo, né, é R vezes C, seria 4 ohms vezes 0,1 farad, né, que dá aqui 0,4 segundos. Tá? E a gente viu ali que a tensão, né, o meu VC dt, é a condição inicial que multiplica E na menos T sobre tal. Tá? Então, se o meu tal é 0,4, 1 sobre 0,4 é 2,5. Né? Então, eu tenho que o meu VC dt é 15 que multiplica E na menos 2,5T. Certo? E daí depois o meu Vx e o meu Ix eu consigo determinar aqui fazendo divisão de tensão, né? Do VC aqui divido a tensão entre esses dois resistores, ou então eu calculo diretamente o meu Ix aqui, né? Uma vez que eu tenho a tensão nesse capacitor, eu consigo calcular o Ix fazendo VC dividido por 20, né? Tá? Ou nesse caso aqui, primeiramente foi encontrado o Vx, né, por divisão de tensão, e daí o Ix foi calculado sendo o Vx dividido por 12, que é a resistência que está sob essa tensão Vx.
Tá certo? Deixa eu ver se eu não tapei nada aqui. Ah, tapei, mas não dá nada. Aqui, né, pessoal, seria um outro exemplo em que eu vou ter, por exemplo, um circuito que ele, além dos resistores, ele teria também uma fonte dependente conectada ali no meu circuito, tá? Então, eu vou deixar para a gente resolver no final da aula esse circuito aqui, tá? Porque agora eu quero já passar para a parte dos circuitos RL, porque a gente está juntando aqui o que eu via em 2 aulas, a gente está juntando em uma, né? Então eu vou ver toda a teoria dos circuitos RC e RL e depois a gente vai ver alguns exemplos aí, tá? Então ali da parte dos circuitos RC, pessoal, ficou alguma dúvida para o cálculo da resposta natural? Ele sempre vai ter aquele formato, tá? Sempre vai ter que a tensão no capacitor vai ser a tensão inicial, a condição inicial, que multiplica E na menos T sobre tal. Sempre, sempre, tá? Mas de onde que saiu essa equação, tensão inicial que multiplica E na menos T sobre tal? Isso aí é a solução da equação diferencial de primeira ordem, né? Que foi o que a gente fez ali, que eu falei para vocês que ia fazer uma vez só, e daí agora vocês vão sempre usar essa resposta aí para obter a resposta natural de qualquer circuito. Tá, pessoal? Então a gente vai ver agora como que é a análise de um circuito RL, sem fonte, tá? O equacionamento, vocês vão ver que ele vai ser bem similar, tá, pessoal? Então por isso que a gente vai ver um aqui na sequência do outro já, e agora eu posso ser um pouquinho mais sucinto aqui na explicação, tá? Então eu vou ter aqui dois elementos, né, um resistor e um indutor, e esse indutor ele vai estar previamente carregado, né, com uma corrente I0, tá? Eu posso chamar de um ILD0 igual a I0, aí, que é a condição inicial da corrente no indutor, tá? Como eu tinha comentado com vocês, né, sempre que eu estiver trabalhando com indutores, eu vou determinar a corrente no indutor, tá? Então aqui para eu chegar numa equação em função da corrente no indutor, primeiramente eu equaciono aqui as tensões dessa malha, né? Então, se a corrente no indutor está circulando nesse sentido horário, né? Essas aqui são as polaridades da tensão VL, da tensão VR, né? E logo VL mais VR é igual a zero, certo? Agora eu tenho que representar a tensão no indutor e a tensão no resistor em função da corrente no indutor, né? Então, a tensão no indutor é L vezes a derivada da corrente, né? Então L dI dt, e a tensão no resistor, né? Como ele está em série com o indutor, a mesma corrente do indutor está passando no resistor. Logo, eu posso determinar a tensão como sendo R vezes IL dt, tá? E aqui eu faço aquele mesmo procedimento matemático, né? Divido por L, os dois termos, né? Para deixar a minha derivada aqui independente de qualquer outra constante, né? E daí eu tenho, só que agora aqui, ao invés de ter, lembra que quando eu tinha a outra equação, eu tinha aqui embaixo R vezes C, né? Agora eu tenho o R no numerador e o L no denominador, tá? Isso aí que vai dar a principal diferença desses circuitos, tá? Porque agora, se eu separar as variáveis, né, eu fico com menos R sobre L, aqui nesse lado da equação, e aqui o logaritmo neperiano, né, da corrente no indutor dividido por A. Isso aqui vai resultar, então, nessa equação, né, em que o meu IL dt é A vezes E na menos RT sobre L, tá? Mais uma vez, né, se eu substituir t igual a zero, eu vou achar que o meu A é igual ao meu I0. Né? Então o A aqui também é a condição inicial da corrente no indutor. Substituindo esse valor de A nessa equação, né,
eu chego aqui na equação da corrente no indutor como sendo a corrente inicial, que multiplica E na menos RT sobre L. Tá? Então aqui antes eu tinha E na menos T sobre RC, né? E agora eu tenho menos RT sobre L. Tá? Então o que valer para R sobre L vai valer para R vezes C. Tá? É a única diferença entre as equações. Tá? Então aqui a gente tem as mesmas conclusões, né, que a gente teve lá do circuito RC, né, que a corrente no indutor num circuito RL ela vai diminuir exponencialmente da energia inicial armazenada até zero. Né? Também aqueles pontos importantes. Todo circuito de primeira ordem do tipo RL vai apresentar essa mesma resposta. Tá? Então eu só preciso, para calcular, né, o meu ILDT, né, a resposta natural, eu só preciso saber a condição inicial e o valor desse R aqui, né, porque o L eu vou ter já definido no meu circuito qual é. Então eu só tenho que calcular o valor desse R. Tá? Assim a gente pode expandir agora, né, esse conceito de constante de tempo, né, porque a partir do momento que a gente deixa tudo em função da constante de tempo, eu tenho vamos dizer, uma análise única, né, tanto para circuito RC quanto para circuito RL, sendo que a única diferença entre os dois é que a constante de tempo vai ser diferente no caso do circuito RC para o caso do circuito RL. Tá? Então, a gente viu anteriormente, né, que a constante de tempo no circuito RC ele é uma medida prática do tempo de decaimento da resposta natural. Né? E eu posso expandir esse conceito para circuitos RL, deixando em função do valor do resistor e do indutor, né? Aplicando o mesmo conceito. Né? Ou seja, que uma constante de tempo, né, um tal, ele é o tempo necessário para que a minha resposta natural decaia de um fator 1 sobre E, né? Ou seja, 36,8% do valor inicial. Né? Isso aí eu vou obter quando o meu tempo for igual ao tal. Tá? Então, aplicando aqui para circuitos RL, eu tenho que o meu IL de tal, né? Aqui é a mesma equação para o IL de t, substituindo tal no lugar do t, né? Então é I0 E na menos R tal sobre L, que é igual a I0 vezes E na menos 1, né? Porque essa aqui é a definição de constante de tempo, né? É o tempo para a resposta natural decaída em um fator 1 sobre E. Né? 1 sobre E é E na menos 1. Tá? Então, quer dizer que 1 é igual a R tal sobre L. Né? Então, o meu tal é L dividido por R. Né? Então, vocês lembrem que no caso do capacitor, o tal era R vezes C. Tá? E no caso do circuito RL, o meu tal é L dividido por R. Tá? O R passou do numerador, no caso do circuito capacitivo, para o denominador, no caso do circuito indutivo. Tá? Então essas constantes de tempo aqui, esses valores têm que estar aí no resumo de vocês, né? Para depois, na hora de fazer uma prova, vocês podem ter essas equações aí já no formulário de vocês. Tá? Então, novamente, né, a gente pode aplicar aquelas mesmas questões práticas, né, para circuitos do tipo RL, né, em que eu posso considerar que a resposta natural do circuito é igual a zero depois de 5 constantes de tempo, né, ou seja, esse fator aqui, né, indutância dividido por resistência, tá? Ou seja, Henry dividido por Ohm, a unidade é tempo, certo? Então, indutância dividido por resistência me dá uma unidade de tempo. Tá? Então, eu posso considerar que após 5 constantes de tempo, né, a minha resposta natural é zero. Né? Quanto maior a constante de tempo do circuito, mais lenta é o decaimento, né, dessa resposta natural. Para eu determinar a resposta natural de um circuito RL,
eu só preciso saber a corrente inicial no indutor, o meu I0 e a constante de tempo tal, né? Porque daí eu aplico lá naquela equação, né? Eu sabendo aqui o I0, e aqui seria menos T sobre tal, né? Sendo que o tal é L dividido por R, então o tal no denominador aqui seria L dividido por R, tá? Então, eu sabendo o valor do tal e do I0, eu consigo determinar a resposta natural do meu circuito. E outro ponto, né, que a resposta natural de um circuito sempre vai ser igual a zero em regime permanente. Tá? Então, sempre essa resposta natural aí, ela vai decair até zero, né? Sendo aqui, então, a resposta natural do meu circuito. Tá, pessoal? Então, como eu falei, a maneira de resolver esses circuitos, né, ela vai ser padrão, né, tanto para para circuitos RC, né, no caso da tensão no capacitor, quanto para circuitos RL, no caso dos indutores. Tá? Dúvidas aqui, pessoal? Algum questionamento que vocês tenham a respeito desse equacionamento? Bueno, vamos então fazer aqui alguns exemplos, tá? Para a gente ver como resolver um circuito, né, a partir disso aqui que eu passei para vocês, né? Então eu vou abrir aqui o quadro agora. E vou compartilhar aí com vocês. Então, pessoal, o que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que para circuitos RC, né, a tensão no meu capacitor no tempo, tá, ela é igual ao meu V0, né, que é a condição inicial, que multiplica E na menos T sobre tal, certo? Sendo que para circuitos RC, o meu tal é igual a R vezes C. Tá certo? E no caso dos circuitos RL, eu tenho que a corrente no meu indutor no tempo, ela vai ser igual ao meu I0 E na menos T sobre tal. Tá? Sendo que o meu tal, no caso dos circuitos RL, é igual a L dividido por R. Tá, pessoal? Até aqui tá entendido? Me deem um feedbackzinho aí, falem sim, professor, entendi. Pelo menos para eu saber que alguém está me escutando aí. É tudo certo por enquanto, professor. Tá, vamos, que senão fica chatinho aqui, ficar falando sozinho. Tá, pessoal? Então, olha só, para eu determinar qualquer, seja a tensão no capacitor ou a corrente no indutor, aqui eu estou falando só da resposta natural. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver como que eu junto essa resposta natural com a resposta completa, com a resposta forçada, para obter a resposta completa. Tá? Então essas respostas aqui, ela só engloba quando eu não tiver fonte independente conectada no meu circuito para ter maior do que zero. Tá? Daí vai ser a resposta final, vai ser essa daqui. Ou quando eu tiver alguma fonte conectada para t maior do que zero, eu vou ter também a resposta forçada, mas a resposta natural eu vou calcular dessa mesma forma. Tá?
Então isso que eu estou passando para vocês é válido tanto para obter a resposta natural quanto para obter a resposta completa. Tá? Porque o procedimento de obtenção da resposta completa vai passar pela obtenção da resposta natural, que é isso aqui que eu estou passando para vocês. Tá? Então, para eu obter essa resposta natural aqui, eu preciso de duas coisas, tá? Que é saber a condição inicial, né? Que é o V0 ou o I0, né? Depende se eu estou trabalhando com circuito RC ou RL, e o valor do meu tal, né? Sendo que o tal para o circuito RC é R vezes C e o tal para o circuito RL é L dividido por R. Tá? E para obter esse tal, tanto o valor do capacitor quanto o valor do indutor já vai ser dado no exercício. Tá? Então a única coisa que vocês vão ter que calcular é essa resistência, esse R, que ele é a resistência equivalente vista dos terminais do indutor ou do capacitor. Tá? Então esse conceito aí que vocês têm que ter bem claro, né, que às vezes causa alguma confusão, é como calcular essa resistência equivalente, tá? Que é o que a gente vai ver agora. A gente viu que eu posso ter um caso em que eu só vou ter uma associação de resistores, né? Ou um caso aí que eu vou ter também fontes dependentes no meu circuito, tá? Então é o que a gente vai ver agora aqui, né? Algumas dessas resoluções. Eu vou pegar aquele primeiro exemplo ali, né, que seria de um circuito RC. A gente tinha esse circuito aqui, né, e lá estava dado que o VCD0 era 20 volts, tá? Então aqui eu já tenho ali que o meu V0, né, é 20 volts, tá? Então lá o primeiro valor eu já tenho, eu só preciso saber o R, então, né? Só que aqui nesse circuito, como eu comentei com vocês, é um circuito com fonte dependente, eu não tenho como é que eu vou dizer para vocês, calcular a resistência equivalente, né, com uma fonte dependente. Então eu vou ter que usar aquela técnica, né, que eu já ensinei para vocês, que é aplicar uma fonte conhecida, né, e calcular, se eu aplicar uma fonte de tensão, eu tenho que calcular a corrente que está sendo drenada dessa fonte, ou se eu aplicar uma fonte de corrente, eu tenho que determinar a tensão nos terminais dessa fonte. Tá? Então eu vou retirar o capacitor aqui do meu circuito, né? Tenho aqui 10 ohms e tenho aqui 8 ohms. Tá? E aqui eu tenho o meu V, né? Eu não posso esquecer isso aqui, que é a variável que controla a minha fonte dependente. Tá? Então aqui agora vocês podem aplicar uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão. Tá? Eu vou aplicar aqui uma fonte de tensão conhecida, né? Lembre que eu posso aplicar de qualquer valor, né? 1 volt, 100 volts, né? Tanto faz. Tá? Eu, para facilitar os meus cálculos aqui, eu vou aplicar uma fonte de 16 volts. Tá? Por que esse valor louco aí, professor? Por que 16 volts? Porque eu tenho aqui na esquerda, né, uma fonte de 0,5 volts. Então a diferença dessas duas fontes vai estar aplicada sobre 8 volts. Né? Então se eu fizer 0,5 volts, não, 0,5 vezes V, né? Onde o meu V é 16 volts. Então aqui eu teria uma fonte de 8 volts, né? Para esse caso. Logo eu vou ter uma corrente aqui, ó, de 16 menos 8, né? 8 volts. Então eu vou ter 1 ampere circulando para cá. Tá? E para cá eu vou ter 1,6 amperes, né? Porque eu tenho 16 aplicado sobre 10 ohms. Tá? Então a minha corrente I0 aqui, que está sendo drenada dessa fonte, vai ser 1 mais 1,6.
né, que isso aqui é igual a 2,6 ohms, tá? E a resistência equivalente do meu circuito, então, seria os 16 volts que eu apliquei, dividido... Ai, desculpa, que não é 2,6 ohms, é 2,6 amperes. Isso aqui é corrente. Então, 16 dividido por 2,6. Que isso aqui vai dar... Vamos ver quanto é que dá. (6,153), tá? 6,153 ohms, tá? Isso significa que o meu tal é esse R equivalente vezes o C, né? Para um circuito RC, o R vezes o C vai dar a constante de tempo, né? Que vai dar então 0,6153, Live streaming has stopped. tá? E agora voltando então lá para a minha equação inicial, né, em que o meu VC/dt ele é o V0 ENA menos T sobre tal, né? Então ele vai ser igual a V0, que é 20, e na menos, vamos ver quanto é que fica 1 sobre 6, é 1,625. Então, 1,625T. Tá? Essa aqui, então, é a resposta natural do meu circuito. Tá, pessoal? Então, como eu comentei, né? Como eu já tinha a condição inicial, né? A condição inicial já foi dada no exercício, que era 20 volts. Eu só tive que calcular a resistência equivalente ali daqueles dois resistores e da fonte dependente, né? Apliquei uma fonte conhecida para calcular a resistência equivalente. Da resistência equivalente eu obtive a minha constante de tempo, né? Faltou colocar aqui que essa constante de tempo aqui é em segundos, né? 0,6153 segundos, né? E eu obtenho essa resposta natural. Tá, pessoal? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? A gente falou que o conceito de constante de tempo é que depois de 5 constantes de tempo, a minha resposta natural ela é praticamente igual a zero. Tá? Então, se eu pegar a minha constante de tempo, que é 0,6153, tá? Vou multiplicar isso aqui por 5, vai dar 3,07 segundos. Tá? Se eu substituir 3,07 ali no lugar do tempo, tá? Eu tenho que fazer isso aí vezes 1,625. Tá? Eu faço isso aqui negativo, né? Deixa eu ver aqui. E elevado nesse valor, né? Vezes 20. Eu vou ter então 0,135 volts no capacitor. Tá? Então, é zero? Não, não é zero. Mas é menos de 1% do valor inicial da tensão no capacitor. Então, em termos práticos, tá? Eu considero que depois de 5 constantes de tempo, essa resposta natural ela é igual a zero. Tá, pessoal? Conseguiram entender direitinho aqui? Sim, professor. Bom, vou pegar agora aqui então um exemplo com indutor, tá? Vou fazer aqui nesse mesmo quadro aqui, que daí a gente aproveita lá as equações iniciais, tá?
Então, vamos supor esse circuito aqui, tá, pessoal? Esse aqui não foi dada a condição inicial, tá? Não foi dado o IL de zero, tá? Então eu tenho que analisar esse circuito primeiramente para t menor do que zero, que é quando aquela chave vai estar fechada, né? Considerando que o meu indutor é um curto-circuito, né? Porque eu tenho que calcular a corrente que passa por esse curto-circuito, que ela vai ser exatamente a condição inicial da corrente no indutor, tá? Então eu teria aqui essa fonte de 40 volts. Aqui eu tenho 4 ohms. E aqui eu teria o meu IL de zero. Tá? Por que eu não coloquei ali o resistor de 16 ohms, pessoal? Porque o resistor de 16 ohms está em paralelo com o curto-circuito, né? Então toda a corrente vai passar pelo curto, tá? E eu não preciso colocar, na verdade eu faço o paralelo de 16 com o curto, né? Fica um curto, tá bom? Então eu só tenho que calcular aqui posso fazer aqui, calcular a corrente total nesse circuito. Eu posso fazer 4 paralelo com 12, dá um resistor de 3 ohms, né? Em série com 2 fica 5 ohms, então eu tenho que a corrente total aqui é de 8 ohms, 8 amperes, quero dizer, tá? E daí eu faço a divisão de corrente ali, né, entre aqueles resistores. Seria 8 vezes 12 dividido por 16, né? Então eu tenho aqui 6 amperes vindo para cá, né? Logo, meu IL de zero é igual a 6 amperes, tá? Então toda essa análise que eu faço aqui para t menor do que zero é simplesmente para obter esse valor aqui, tá? Que é a condição inicial da corrente no indutor. Tá? Se fosse um circuito capacitivo, seria para obter a tensão inicial no capacitor. Tá? E agora, então, para t maior do que zero, aquela chave abriu, né? E eu vou ter aqui o meu circuito equivalente, né? Eu vou ter 12 ohms em série com 4. Aqui eu tenho um resistor de 16 ohms, e aqui o meu indutor de 2H. Tá? Então eu sei que o tal do meu indutor é L dividido por R, né? Então eu preciso obter aquele R ali, né? A resistência vista dos terminais do indutor. Tá? Então eu tenho 16 em paralelo com o resistor D12 e o D4 em série, né? Então eu tenho 16 paralelo com 16, logo o meu R é igual a 8, né? Então eu tenho aqui 2 sobre 8, né? Que é 1/4 de segundo, certo? Logo o meu IL dt é o meu I0, né? Que é aquele IL de zero lá, ENA menos T sobre tal, né? Então isso aqui seria 6, né, que é a corrente inicial, ENA menos 4T. Tá? E aqui está resolvido o meu circuito RL. Certo, pessoal? Conseguiram entender? Então, pessoal, como não temos dúvidas,
eu vou deixar por aqui, e o restante dos exercícios eu vou deixar então para vocês fazerem, para entregar como a tarefa da aula de hoje, tá bom? Eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão ter então aqui esse segundo, o exercício 2 aqui, né? Que é um circuito com uma fonte dependente, né? E os exercícios 3, 4 e 5, tá? Que daí são outros exercícios aqui do tipo RL, tá bom? Certo, pessoal? Alguma dúvida aí?